Queridos, vamos para a palavra. Nós vamos voltar ao livro de Daniel, hoje no capítulo 6. E vamos ver e falar sobre algo que aconteceu na vida, especialmente de duas grandes pessoas, duas grandes autoridades, Dário e Daniel. Os irmãos vieram preparados hoje? Quem trouxe aí o travesseiro? Ninguém trouxe? Vamos ver se hoje a gente consegue melhorar um pouco o tom de voz aqui para deixar um pouco a melancolia e talvez falar com mais intrepidez e tentar não dar sono, ou pelo menos não ajudar o sono que nós já estamos, né? Domingo à noite, acho que tem aquela síndrome, né, da gente já estar cansado e amanhã, segunda-feira cedo, todo mundo para o serviço e aquela coisa toda, né? Mas vamos lá. Livro de Daniel, capítulo 6, nós vamos ler do verso 1 até o verso 10. Encontraram, amados? Daniel, capítulo 6, do verso 1 ao verso 10, que diz assim: E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então esses homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei de seu Deus. Então esses príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: Ó rei Dário, ou Dario, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram um conselho a fim de estabelecer um edito real e fazerem firme este mandamento: que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por essa causa o rei Dário assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia ele se punha de joelhos e orava, e dava graças diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. Vamos orar mais uma vez, queridos? Deus, em nome de Jesus, Tua palavra, Senhor, é o que sustenta a nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra é o que alimenta o nosso espírito, é o que alimenta a nossa fé, a Tua presença é o que alimenta a nossa vida. E nós estamos aqui agora com a Tua palavra e nós queremos ser alimentados com essa palavra, Pai. Precisamos voltar para casa alimentados no nosso espírito. E é a Tua palavra que nos alimenta, é a Tua presença que nos alimenta. Então, meu Deus, venha nessa noite nos abençoar, Pai, com a Tua presença nessa palavra, Pai, nesse culto. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém.
Podia se sentar, queridos, por favor. Amados, nós vamos nessa noite falar sobre esse tema. Não deixe colocarem palavras na sua boca. Vamos repetir comigo esse tema? Não deixe colocarem palavras na sua boca. Amados, nós já falamos aqui bastante sobre Daniel, sobre o menino Daniel, sobre o profeta Daniel. E vamos continuar falando um pouco sobre Daniel hoje, mas vamos falar também sobre o rei Dário, o rei dos Medos e dos Persas. O que aconteceu? Vocês se lembram que numa das minhas pregações sobre Daniel, eu disse que numa noite os Medos e Persas invadiram a Babilônia, mataram aquele rei numa noite e tomou aquela cidade. Babilônia deixou de ser a grande e potente Babilônia que estava na mão de Nabucodonosor e de seus descendentes que foram caminhando aí por muitos anos. Aquela terra, aquele império foi tomado pelos persas, pelos medos e persas, e o rei Dário era o rei que ficou como presidente, como imperador, tomando conta como rei de todas aquelas nações que existiam na época, inclusive de Babilônia. E quem estava lá? Estava o Daniel. O Daniel agora já não era mais aquele menino, como nós falamos numa das minhas palavras aqui na igreja. Daniel já estava de idade. Daniel já havia passado toda aquela experiência de estar primeiro com Nabucodonosor, depois foi passando os netos dele, filhos, e por último acho que dava genro, alguma coisa assim, e foi passando por aqueles reis, e sempre um homem de vitória, sempre um homem fiel, sempre um homem de testemunho, sempre um homem que andava com Deus. A Babilônia passa por esse período aqui, chega então o império, chega o Dário, toma conta, os medos e persas tomam conta, e Daniel continua trabalhando na corte para o rei Dário. E o que o rei Dário fez? O rei Dário, quando ele assumiu ali o reinado ali, tomou a Babilônia, ganhou todo mundo daquela época, ele tinha 62 anos de idade quando ele assume. E o que ele faz? Ele cria uma estratégia. Ele cria 120 presidentes ou príncipes, vamos chamar aqui de governadores. Para quê? Para que esses 120 ajudassem a governar todo aquele reinado, todo aquele império, com todas as nações que estavam debaixo de seu poder, de seu domínio, recebendo os impostos e organizando e controlando tudo. Sobre esses 120 presidentes ou governadores, o rei Dário escolhe 3 homens para ser presidente desses 120 presidentes. E ele escolhe então 3 homens. Dentre esses 3 homens, ele escolheu o Daniel, o profeta Daniel, que estava ali, que passou ali aquele processo todo. Ele escolhe então o Daniel. E o Daniel sempre foi fiel a Deus. O Daniel sempre deu testemunho. E o Daniel sempre fazia as coisas certas. Então o rei Dário gostou de Daniel, da iniciativa de Daniel, do comportamento de Daniel, porque Daniel era fiel, não somente a Deus, mas era fiel também ao rei. O que o rei falava, o que o rei mandava, ele fazia, ele obedecia, ele tinha um bom testemunho do rei Daniel, do rei Dário. E por causa disso, o rei Dário pensou o seguinte: esse Daniel é um homem muito inteligente, é um homem muito sábio, é um homem que tem muita sabedoria. Eu estou pensando em colocá-lo como o meu vice-governador.
Estou pensando em colocá-lo sobre todo o meu império, sobre todo o meu reinado, para que eu possa ficar tranquilo, descansar e deixar ele tomando conta do império, dos medos e dos persas, e controlar a terra toda, o planeta todo, que naquela época ficava debaixo de uma nação poderosa. E ele teve essa ideia de colocar Daniel por causa da fidelidade, por causa do comportamento de Daniel. Então ele teve essa ideia de colocar Daniel como presidente, como príncipe, como governador de todos os príncipes que estavam ali. E o que aconteceu? Alguns dos príncipes e aqueles dois que estavam com ele, porque eles eram 3 que estavam sobre os 125 presidentes, tiveram ciúme, tiveram inveja, ficaram com inveja e disseram entre eles: nós não podemos deixar esse Daniel ser nosso chefe, nosso presidente, nosso líder, nosso governador. Nós precisamos arrumar um jeito de derrubar esse homem, de puxar o tapete dele. Nós precisamos fazer uma casinha para ele, para a gente pegar ele. Porque senão ele vai ser governador, ele vai ter o mesmo poder que o rei tem, e ele vai estar sobre nós. E quem é esse homem israelita, que nem é babilônico, que nem é caldeu? Por que nós vamos deixar esse homem governar sobre nós? E eles então ficam procurando, esperando um jeito, um momento de acusar o Daniel de ter feito alguma coisa contra o rei. O problema é que o Daniel nunca fazia nada de errado contra o rei e nem contra Deus. Tudo que o rei falava, tudo que o rei ordenava, o Daniel fazia, e fazia melhor do que os outros. Então, o testemunho de Daniel era muito bom. E eles não tinham como acusá-lo em relação ao seu trabalho para o rei. Então eles pensaram: a gente nunca vai encontrar uma falha nesse homem para a gente derrubar ele. Não tem falha. Nós vamos ter que criar uma falha para a gente fazer uma casinha e puxar o tapete dele. Mas como fazer essa falha? O cara é perfeito. O cara não erra nada. Que jeito a gente vai derrubar esse camarada? E eles pensaram, e eles tiveram uma ideia maligna, diabólica, de criar uma lei que não existia, de criar uma lei que o rei nunca pensou em fazer, para pegar o Daniel, para derrubar o Daniel, para destruir o Daniel, para matar o Daniel. E o que eles criam então? Eles criam uma ideia de falar para o rei Dário: olha, rei, o senhor precisa fazer uma lei, um edito, para que durante 30 dias ninguém peça nada para nenhum Deus. Ninguém peça nada para nenhum de seu Deus, senão para o Senhor. Só para o Senhor, para que o povo saiba que você é poderoso, que você é o rei que manda. Então ninguém vai poder pedir para ninguém a não ser para ti, para nenhum Deus, inclusive. Só para o Senhor, porque só o Senhor é que tem o poder, é que é o rei, é que manda. Ninguém vai poder pedir nada para outra pessoa ou para outro Deus. Falaram isso pro Dário. O Dário estava despreparado. O Dário era um camarada bom, era um cara do bem. O Dário não tinha isso no seu coração. Ele não pensava em criar essa lei. Nem passava pela cabeça dele inventar uma besteira dessa. Mas aqueles camaradas lá do mal, eles se juntam, eles se reúnem e eles criam, eles maquinam aquela ideia e eles vão lá e falam para o rei fazer essa lei que o rei nunca pensou em fazer. O rei despreparado concordou. Quantas vezes a gente também não faz isso? Concorda. O rei concordou, vou assinar, vou fazer essa lei, parece que esse trem é bom, sei lá, e fez. E aí, depois que eles fizeram o rei assinar essa lei, foi
passado o edito para aquela nação, para aquele império, para todas as nações, eles foram observar o Daniel. E eles já sabiam que o Daniel orava ao Deus de Israel, ao Deus Criador dos céus e da terra, ao Deus poderoso. E Daniel orava, e ele abria as janelas de seu quarto quando ele orava, ele se ajoelhava, ele estendia as mãos para o lado de Israel, e 3 vezes por dia ele pedia para Deus abençoar a nação de Israel, fazer com que Israel se levantasse, fazer com que Israel pudesse voltar a ser novamente uma nação. Ele intercedia por Israel, aquilo dava no seu coração. E os inimigos de Daniel viram aquilo e foram lá contar para o rei: rei, o senhor não fez uma lei que ninguém podia pedir nada para ninguém que não fosse para o senhor? Uai, fiz. O senhor não assinou? Uai, assinei. Por quê? Porque o Daniel está pedindo para o seu Deus e não para o Senhor. Ele está te desrespeitando, ó rei. Ele está descumprindo a lei que o Senhor criou, a lei que você fez, que o Senhor fez, ó rei. Ele está descumprindo essa lei. A lei que você fez, ó rei, ele não está valorizando, ó rei. Agora, na lei dos medos e persas, nada pode ser revogado. O que o Senhor falou tem que cumprir. Ele tem que ser morto, ele tem que ser lançado na cova dos leões. E o rei Dário, que gostava demais do Daniel, que era amigo do Daniel, que não tinha nada contra o Daniel, agora tem que pegar ele e matar, por causa de uma maldita lei que ele assinou, que inventaram para ele, e que ele assina, e que agora ele se vê vítima de si mesmo. Ele se vê vítima de si mesmo. Vítima de onde ele foi envolvido sem querer, sem perceber, sem ter a intenção. Ele nunca pensou em criar essa maldita lei. Ele nunca pensou em matar o Daniel. Pelo contrário, Daniel, ele queria colocá-lo como a segunda pessoa do reinado. Agora ele se vê na condição, ele se vê refém de si mesmo. Porque ele se submeteu, porque ele deixou pessoas colocarem palavras na boca dele. Palavras que não eram dele. Agora ele tem que matar o Daniel. Aquilo deixa ele aborrecido. Aquilo deixa ele triste. Ele para de comer, ele fica angustiado. Porque ele não queria matar o Daniel. Ele não tinha motivos para matar o Daniel. Ele gostava do Daniel, era seu amigo. Mas ele tinha que cumprir a lei, porque ele era rei. E se ele não cumprisse a lei, eles iam tomar o seu reinado provavelmente. Então ele vai conversar com Daniel e fala para Daniel: Daniel, o teu Deus há de te livrar. E o Daniel é jogado lá na cova dos leões. A gente conhece a história. Os leões naquele dia estavam sem fome, estavam em jejum, né? Deus mandou eles jejuarem e eles não tocaram em Daniel. Pelo contrário, serviram de travesseiro para Daniel escorar, deitar em cima daqueles leões e dormir, né? Passar a noite dormindo ali. E deve ser gostoso, né? Dormir em cima dos leões, aquele pelo deve ser bastante gostoso, aquecido, né? Então passou a noite tranquila. No outro dia o rei Dário, né, que não tinha dormido à noite, ele vai lá de manhã e grita: Daniel, o teu Deus te livrou, Daniel? E o Daniel responde: sim, o meu Deus me livrou. E aí ele sai dali, e a gente conhece a história, sabe que o rei Dário manda pegar aqueles camaradas que acusaram o Daniel, lançar na cova dos leões com as suas famílias, e os leões que estavam em jejum, não comeram o Daniel, estavam com fome. Então quando os caras começavam a chegar assim, eles já buscavam lá em cima. Já viu quando você vai dar carne para cachorro? Né? Você dá carne para cachorro com a mão, é frio, o cachorro vem, pega a sua mão. Mas é mais ou menos aquilo. Quando os caras começaram a ser jogados ali, os leões, né? Foi aquele café da manhã, né? Maravilhoso para aqueles leões. Queridos, isso
tem me preocupado já há muito tempo, há muitos anos. Situações que a gente envolve porque as pessoas colocam palavras nas nossas bocas. O que é isso? Amados, nós temos que ter um cuidado tremendo com o poder da influência que as pessoas exercem sobre nós. Queridos, nós pensamos que nós somos 100% originais. Nós pensamos que nós somos 100% resultado daquilo que nós queremos ser. Mas se a gente for pensar mais profundamente, nós vamos perceber que não é bem assim. Nós vamos perceber que nós comemos arroz, que é uma delícia, porque o Brasil come arroz. Nós falamos o português porque o Brasil fala o português. Nós aprendemos a ler porque alguém nos ensinou a ler. Existe um padrão para a leitura. A influência está sobre nós muito mais do que nós imaginamos ou pensamos. Todo dia alguém te influencia. Todo dia você influencia alguém. Não existe ninguém nesse mundo que não influencia alguém ou que não é influenciado por alguém. Isso não é só entre pessoas, não. Acontece também com os animais. Sabe por que os animais aprendem? Porque eles são influenciados. Eles veem os mais velhos fazendo e eles fazem também. E é interessante, nós temos essa experiência em casa. Nós criamos 2 cachorrinhos lá em casa. Esses cachorrinhos são parte da família. Eles comem na mesa conosco. Eles dormem com a gente na cama. Parece que eles falam com a gente. Parece que eles entendem palavras. É um trem de louco. Os gatinhos que apareceram lá em casa e a gente recebeu de bom coração, que estão lá conosco, eles parece que passaram a admirar os cachorros e ter os cachorros como referência. Então os gatinhos lá de casa, eles têm alguns hábitos de cachorro. Por exemplo, o cachorro é muito esperto. Você chega de carro, ele vai cheirar o pneu do carro para saber onde você foi. Aí lá em casa, os cachorros cheiram os pneus dos carros para saber onde nós fomos. Passa um pouquinho, chega o gatinho lá, ó, querendo saber onde a gente foi. E gato não tem o faro que cachorro tem, né? Gato é melhor em outras coisas, né? Na visão noturna. Influência. Agora, isso é ruim? Não. Claro que não. Só que nós temos que saber, queridos, quem está nos influenciando. Nós temos que saber de que forma nós estamos sendo influenciados. Quem é que está influenciando você? É uma pessoa do bem? É uma pessoa espiritual? É uma pessoa que sabe servir a Deus? Ou é aquele cara da esquina? Ou é aquele artista de televisão famoso? Ou é aquele cara da novela? Quem é que está te influenciando? Quem é que está colocando palavras na sua boca? Nas nossas bocas? Quando você é muito amigo de alguém e você está muito próximo a essa pessoa, você praticamente fala com algumas características muito parecidas com esse colega, algumas falas, alguns chavões. Basta dizer que os irmãos que são da igreja Deus é Amor, é difícil você saber quem é o Davi Miranda que está pregando, porque parece que todos lá são o Davi Miranda que está pregando. Você pega um pregador da Universal, parece que todos os pregadores é o Edir Macedo que está pregando. Sabe o que é isso? Admiração. Admiração, eles não estão errados. Eles admiram, eles respeitam, eles têm como referência. Então, se eles têm como referência, eles querem pregar igual o cara prega. Eles querem falar como o cara fala. Amados, nós somos influenciados o tempo todo. Tem alguém te influenciando.
Você está influenciando alguém. Se você chega na igreja, ajoelha para orar, alguém vai ver e vai falar assim: poxa, eu acho que eu preciso também chegar na igreja antes do culto e ajoelhar e orar um pouco. Se você chega na igreja conversando, falando alto, desrespeitando talvez até quem está orando perto de você, alguém vai ver e vai falar: poxa, é legal chegar na igreja conversando alto, é legal chegar na igreja desrespeitando o colega porque o fulano fez e parece que ficou bacana, parece que foi bonito e eu admiro essa pessoa. Queridos, não vamos deixar pessoas colocarem palavras na nossa boca. Foi o que fizeram com o Dário ou Dario. Lembrem-se dele. O rei não queria inventar aquela besteira. Eles inventaram, eles colocaram na boca dele. Eles fizeram o rei assinar. Incentivaram o rei a assinar. O rei assina, depois o rei fica vítima. Fica refém de si mesmo, de uma coisa que ele não queria fazer. Quantas vezes você também não se vê refém, vítima de uma coisa que você fez, mas que você não queria fazer? Quando eu fui coordenador de uma escola, da escola de Goianira, foi o primeiro ano que eu era coordenador, nos primeiros meses que eu era coordenador, e o meu sonho era ser coordenador. Eu achava que era a melhor coisa do mundo ser coordenador numa escola. Né? Ter poder, mandar, influenciar, dirigir, né? Aquilo para mim parece que era maravilhoso. Então eu fui escolhido como coordenador na chegada, no primeiro ano que eu cheguei na escola, né, pelo diretor, e aí foi uma maravilha. Só que o diretor não prestava como diretor. E todas as coisas erradas que ele fazia caíam sobre mim, eu tinha que responder por aquilo. Ele ficava o tempo todo colocando palavras na minha boca. Um dia, ele não gostava de uma professora, ele chamou essa professora na minha sala e falou assim: professora, nós temos aqui uma reclamação contra você, é isso, isso, isso e isso, não é, Divino? É isso mesmo, né? Aí ela falou: tudo bem, vou mudar, vou melhorar, e foi embora. Gente, eu fiquei angustiado com aquilo, porque eu não queria falar aquilo para ela. Aquele problema era dele com ela, não era eu com ela. Eu nunca tive problema com professor nenhum enquanto coordenador. Aquele trem me moeu. Um dia ela chegou em mim e falou para mim: Divina, não esperava que você fosse fazer aquilo comigo, que você fosse concordar com ele. E eu disse para ela: nem eu esperava. Mas você fez, Divino. Você é culpado da sua decisão. Eu falei: eu sou culpado dessa minha decisão, mas eu vou tentar me redimir com você. No final do ano, a sala dela foi a sala mais desenvolvida entre os terceiros anos que tinham na escola. E 10 alunos da sala dela foram premiados por serem o destaque da escola. E eu cheguei nele um dia, falei: diretor, o senhor vai pegar os presentes, vai lá na sala da professora tal, vai entregar os brindes, vai premiar os alunos dela, vai parabenizar aquela professora, porque ela foi ótima. Ela foi a melhor professora da escola esse ano. O senhor vai elogiar ela na frente dos alunos, vai parabenizá-la, para a gente tentar refazer esse estrago. Vou não, Divino, vou não. Falei: vai sim. E eu já tinha orado, tinha pedido para Deus tem que resolver esse trem. Então eu vou lá. Aí chegou lá. Bom, pessoal, né, papapá, entregou os brindes, professora, parabéns pelo seu trabalho, foi um muito bom trabalho, né, e os alunos bateram palma, papapá. Ela ficou abismada de ver aquilo e ela foi embora, e depois passou um dia, eu cheguei nela e falei assim: minha irmã, eu quero te pedir perdão, não quero te pedir desculpa. Desculpa é quando você pisa no pé de alguém sem querer, né, ou desculpa. Agora, quando você machuca uma pessoa, quando você estraga uma pessoa, é perdão, me perdoa. E ela falou: eu sofri tanto, Divino, há tanto tempo, mas você sabe que eu não consigo ter ódio de você? Você sabe que eu consigo te perdoar?
E ela me perdoou. Nós somos ótimos amigos hoje. Hoje eu sou professor, graças a Deus não sou coordenador. Sou só professor. E nós somos ótimos amigos, mas não tem um dia que eu olho para a cara dela, para o rosto dela, que eu não lembro daquele maldito dia que aquele diretor safado colocou essas palavras na minha boca. Gente, a pior coisa é quando alguém coloca a palavra na sua boca e faz você dizer o que você não quer dizer. Faz você fazer o que você não quer fazer. Faz você tomar uma atitude que você não queria tomar. Ela não é sua, ela é deles. O rei Dario foi vítima da sua própria imprudência, da sua própria falta de posição diante de pessoas que queriam colocar palavras na sua boca. Ele poderia ter dito, não vou fazer isso não, de jeito nenhum, não quero isso não. Ele concordou. E quantas vezes nós queremos ser bonzinhos com as pessoas e nós concordamos com tanta coisa. Me lembro de uma vez aqui no Face Social que um cara chegou para o colega dele e falou assim, meu colega, você podia ir comigo no supermercado, tem que fazer uma compra grande, estou sem carro. Aí vou. Foi fazer a compra. Chegou lá, o colega desceu no supermercado, assaltou o supermercado com revólver, mão armada. O trem lá pipinou. O cara veio correndo e falou assim, corre, o trem lá deu errado. Mas por que deu errado? A compra? Não, corre, vaza. Eles abafaram, prenderam os dois. Vai contar para a polícia. Eu não sabia, ele só me chamou para ir no armazém fazer uma compra. Ah, é? É mesmo? Eu não sabia, eu juro. É mesmo? Queridos, são pessoas colocando palavras nas nossas bocas. São pessoas nos influenciando. São pessoas nos usando para prejudicar alguém. E principalmente para prejudicar a nós mesmos. E sabia que a fofoca é um dos caminhos disso? Você viu? Você ficou sabendo? Você percebeu? Mas eu não tinha percebido. Não, mas observa de agora para frente. Mas vou observar mesmo. De repente o cara não tinha nada contra o irmão. Você percebeu, irmão? Não, nunca percebi. Não, passa a observar o irmão para você ver. Você vai perceber. Uai, então eu vou passar a observar. O cara nem queria observar, o cara não tinha nada contra o irmão. De repente o cara passa a ter. Eu observei, é isso mesmo que você falou. Pois é, tá vendo que coisa? Amados, influência, palavra nas nossas bocas. Não vamos deixar isso acontecer conosco, já estamos terminando a palavra. Amados, a acusação contra o Daniel, olha que situação mais tensa. A situação contra o Daniel, a acusação contra o Daniel era mentira. Eles mentiram para o rei em relação ao Daniel. A acusação com a qual eles acusaram o Daniel era mentira. Não era mentira, gente, era verdade. Observa o tanto que o diabo vai mexendo na coisa, vai influenciando as pessoas, vai mexendo na vida das pessoas até colocar uma situação onde o Daniel era culpado da acusação que eles o acusavam. Porque eles estavam acusando Daniel de pedir uma coisa para outro Deus e não ao rei Dário. E isso é verdade. O Daniel ficou sabendo disso e parou de orar? Não. Fechou a janela para orar escondido? Não. O cara era fiel. A palavra aqui no versículo, logo no início aqui, no versículo 4, olha o que diz aqui, ó. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. Ele era fiel. Então o Daniel continuou orando 3 vezes por dia, janela aberta, ajoelhado, mãos levantadas, para o rumo de Jerusalém, para o rumo de Israel, orando, pedindo a Deus pela sua nação, pelo seu povo, que estava cativo ali ainda na Babilônia, agora sob o império dos Medos e dos Persas, do rei Dário. Então o que eles acusaram ele era verídico. Ele está pedindo uma coisa que não é para o senhor, ó rei Dário. E o senhor assinou e disse que se alguém fizesse isso, iria morrer.
Não tinha como negar, o Daniel estava fazendo isso mesmo. E o Daniel não quis negar. Não, estou fazendo o mesmo. Está fazendo, estou. Está orando, estou. Está pedindo para o seu Deus, estou. Está ajoelhando, estou. Está levantando as mãos, estou. Está abrindo a janela, estou. E daí? E daí? Então a acusação era verdadeira. Gente, não tem coisa pior do que alguém te acusar de uma coisa e essa coisa ser verdade. Mas essa verdade ficar distorcida. Ficar distorcida. Essa verdade chegar de uma forma completamente equivocada. De uma forma completamente modificada. O Dario não tinha nada contra o Daniel orar, não tinha nada. O Dario nem preocupava com isso, gente. E de repente isso vira o quê? A razão da morte de Daniel. Quantas vezes, queridos, algumas verdades são tão manipuladas que elas, quando chegam de forma completamente mudada, equivocada, distorcida. Ou por razões distorcidas. Por último, para a gente terminar, queridos, eu penso na fidelidade de Daniel. O Daniel não importou com aquele edito do rei, não importou com aquela sentença de morte, porque no edito do rei, na lei que ele colocou, quem pedisse alguma coisa para qualquer Deus morreria. O Daniel nem preocupou com isso. Aliás, gente, se teve uma coisa que o Daniel nunca preocupou, foi em morrer. Daniel nunca preocupou com a morte. E foi um dos caras que viveu muito. Deve ter morrido com 85 anos. Morreu, talvez... não foi morte, né, provocada. Ninguém matou ele. Provavelmente morreu de, sei lá, doente, não sei. 85 anos, eu acho que está na flor da idade, né? Eu estou com 50 anos, vou fazer 51 mês que vem. Eu estou uma criança. Rapaz, né? Ontem o pastor Leodoro foi me ajudar a fazer a mudança. Anteontem ou ontem? Ontem, foi ontem, eu já esqueci até que dia que foi. Foi ontem, né? Porque tem muito tempo, eu esqueci, sabe? E nós carregávamos aquelas coisas pesadas, aquele guarda-roupa pesado. E eu falei com minha esposa, amor, eu tô um atleta. Então eu penso que 85 anos não tá muito, não, né? Hoje a gente quer chegar mais, né? A gente quer beirar o 100, passar do 100, né, pastor Leodoro? Vamos chegar no 100, né? Vamos passar de 100, né? Glória a Deus. Jovem, o pastor Leodoro pegava os trem assim, ó, rapaz, ó. Erguia assim, ó. Acabou que tá cheio de força ainda. Amados, a fidelidade de Daniel era incrível. E a fidelidade de Daniel estava a qualquer prova. Ele era fiel e pronto. Ele não tinha medo de morrer por causa das coisas de Deus. Ele era fiel naquilo que ele cria. Ele era fiel naquilo que ele aceitava como fé no seu coração. Naquilo que ele acreditava no seu coração. E nada e ninguém podia roubar isso dele, nem tirar isso dele. Nenhuma ameaça de morte. Quantas vezes ele não passou por ameaças de morte e não teve medo? Quantas vezes ele não chegou para os reis e disseram, rei, você fez isso, isso e isso e vai morrer. Rei, Deus é contra o que você fez. Poderia ser morto, mas não morreu. Deus não permitiu. Gente, você só vai morrer o dia que Deus permitir. Nós só vamos morrer o dia que Deus permitir. Ninguém morre, principalmente os servos de Deus. Você que ama a Deus, você que serve a Deus, o dia da sua morte está na mão de Deus. É o dia que Ele preparou, e eu acho que Ele preparou isso para daqui 100 anos, né? Em nome de Jesus, né? O Daniel era fiel a qualquer prova. Amados, vamos tomar cuidado para não deixar pessoas colocarem palavras nas nossas bocas, influenciar nossa vida para o mal, nos colocar em situações perigosas. Vamos vigiar, vamos saber dizer não. Ou vamos ali comigo fazer uma compra no supermercado, se você desconfiar, não vou.
Queridos, vamos tomar cuidado com aquilo que as pessoas querem nos fazer, nos levar a fazer. As influências. E vamos ter como exemplo, queridos, a fidelidade do Daniel, que não abria mão da sua fidelidade para Deus, nem com o risco de morte. Que nós também possamos ser fiéis a Deus em tudo, mesmo com o risco de morte, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos orar? Vamos agradecer a Deus e vamos pedir a Deus para nos livrar desse mal, que passou pela vida de Dário e que Daniel também, sofreu com isso, mas Deus deu vitória. Deus, em nome de Jesus, nós queremos nessa noite, Senhor, pedir que o Senhor nos dê vigilância, Pai. Pedir que o Senhor nos ensine. Deus, pedir que o Senhor faça na nossa vida, meu Pai. Ó Pai, com que a gente possa servir ao Senhor e ser vigilante, Pai, para não cairmos nas astutas ciladas do diabo, Pai. O diabo, Senhor, ele tenta, ele trabalha, ele usa pessoas, ele influencia pessoas que vêm contra nós e tentam nos colocar em situações difíceis, em situações de morte, meu Deus. Mas o Senhor é o Deus que nos livra, o Senhor é o Deus que nos abençoa, é o Deus que cuida de nós. Pai, no nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, nós pedimos que o Senhor nos dê essa fidelidade que Daniel tinha diante do Senhor. Nós te pedimos isso e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém